Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai explorar uma fonte que traz uma reflexão assim bem interessante sobre como equilibramos o comum e o excepcional nas nossas vidas, né? Olá! Pois é, um tema fascinante. E a base é uma perspectiva cristã, sabe? Inspirada numa frase do Apocalipse. Estou fazendo nova todas as coisas. Uma frase forte. Muito. Então, a nossa missão aqui é tentar entender um pouco mais a fundo por que dar valor ao dia a dia, à rotina, sabe? Aquilo que é comum. Por que isso pode ser tão crucial quanto celebrar aqueles momentos que saem totalmente da curva? Uhum, o equilíbrio, né? Exato. Parece simples, mas tem umas nuances importantes aí. Vamos analisar juntos? Vamos lá. Então, para a gente começar a desembrulhar isso, como é que a fonte define esses termos-chave, o ordinário e o extraordinário? O que eles significam nesse contexto específico? Olha, é um ótimo ponto de partida. O ordinário é, segundo a fonte, não tem nada de negativo, viu? É o regular, a constância, aquilo que segue uma ordem. A nossa rotina, o esperado. Isso, já o extraordinário, bom, esse é justamente o que quebra essa norma. Pode ser um evento histórico, um fenômeno natural ou até espiritual, né? Algo que simplesmente muda o rumo das coisas de forma inesperada. Entendi. É um pouco como na arqueologia, sabe? Você tem aquelas camadas e camadas de mudanças graduais, ordinário do tempo passando. Mas de repente, pá, encontra a marca de um terremoto súbito. Nossa. Como aquele que, segundo relatos, derrubou o farol de Alexandria? Isso é o extraordinário rompendo a sequência. Faz todo sentido. E olha, a fonte aponta algo que me chamou bastante atenção, uma tendência, né? Especialmente no contexto da fé, de focar quase que exclusivamente no extraordinário. É isso mesmo, exatamente. Quase como se o dia a dia perdesse um pouco o valor, sabe? É uma busca, às vezes, muito intensa pelo milagre espetacular, pelo evento grandioso. E nesse processo todo, a fonte argumenta que muitas vezes a gente acaba esquecendo de valorizar e agradecer pelas bênçãos constantes. Aquelas que estão sempre ali. Isso, a saúde que se mantém, o trabalho que a gente tem, os laços familiares, são os tais milagres no ordinário que acabam passando despercebidos nessa ânsia pelo excepcional. Essa ideia do extraordinário nascendo do comum. Ela é muito poderosa. O exemplo de Ana na Bíblia que a fonte traz, acho que ilustra isso bem, né? Perfeitamente. O desejo de Ana por um filho, algo que a fonte descreve como profundamente humano, sabe? Ordinário no sentido de ser uma aspiração comum. Sim. Isso resultou no nascimento de Samuel, e ele se tornou uma figura central, extraordinária na história de Israel. Mas olha que interessante, todo o ministério dele começou e se consolidou no serviço cotidiano, bem ordinário, ali no templo. Que conexão. Pois é. Isso nos lembra que muitas coisas que hoje a gente considera banais, tipo ter luz elétrica em casa ou pegar um avião, Nem pensamos mais nisso. exato, mas um dia foram avanços extraordinários que revolucionaram completamente o viver comum. O extraordinário de ontem pode muito bem ser o ordinário de hoje. Seja algo grande ou pequeno, qual a postura que a fonte recomenda? A palavra-chave que a fonte usa é humildade. O exemplo citado é o de Naamã, general sírio, um homem assim muito poderoso, Certo. que ao ser curado da lepra de uma forma totalmente inesperada para ele, não reagiu com arrogância, sabe, ou autossuficiência. Pelo contrário, ele demonstrou humildade e a vida dele foi transformada por isso. Mas por que a humildade é tão crucial nesse momento específico? O que a fonte diz sobre a origem desse extraordinário? Então, a fonte argumenta que o extraordinário, especialmente nesse contexto da fé que ela aborda, é visto como uma ação divina sobre a realidade comum. É Deus agindo, entende? Portanto, atribuir esse evento unicamente ao mérito próprio ou só às circunstâncias poderia levar ao orgulho. A humildade vem do reconhecimento de que existe uma força maior operando ali, tanto na manutenção do ordinário quanto na manifestação do extraordinário. Deus estaria presente, assim, nas duas esferas. Interessante. E nessa perspectiva, o evento que a fonte considera o mais extraordinário, inserido na história ordinária da humanidade, teria sido a vinda de Jesus Cristo, né?
que redefiniu radicalmente o curso das coisas. Um ponto central na fé cristã, claro. Sim. E de forma análoga, experiências pessoais de fé profunda, o despertar para dons espirituais, ou mesmo o acesso transformador às Escrituras, tudo isso é visto como acontecimentos extraordinários na vida comum de um indivíduo. Ok, então, amarrando esses pontos todos, qual seria a postura ideal que a fonte sugere para a gente ter diante dessas duas realidades da vida? O ordinário e o extraordinário. Olha, o caminho proposto é do equilíbrio. É viver o ordinário com gratidão, sabe? Encontrando valor na constância, nas pequenas bênçãos do dia a dia. E, ao mesmo tempo, estar aberto para receber o extraordinário com humildade. Reconhecendo de onde ele vem. Exatamente. Reconhecendo sua origem para além do nosso controle. É como uma dança, sabe? Entre o comum e o excepcional. Gostei dessa imagem da dança. E existe algum risco nesse caminho, alguma armadilha que a fonte alerta? Sim, existe e é um alerta bem importante. A fonte adverte contra a busca obsessiva apenas pelo extraordinário, a ponto de desprezar ou até rejeitar o valor do ordinário. Ah, isso pode ser perigoso mesmo. Pode. E isso pode levar a caminhos como a chamada teologia da prosperidade, sabe? Aquela visão que enfatiza muito que a fé se traduz quase que automaticamente em riqueza material e saúde excepcionais. Sim. Foco nos resultados visíveis e grandiosos. Isso. Foca excessivamente em milagres e bênçãos espetaculares. E essa busca incessante pelo que é fora do comum pode gerar muita frustração e até um desequilíbrio espiritual, quando a vida, inevitavelmente, apresenta seus desafios e suas rotinas normais. Claro, a vida não é só feita de picos. Exato. E, curiosamente, a fonte até menciona, sem necessariamente endossar doutrinas específicas, é bom frisar que mesmo tradições com votos de pobreza, como a gente vê em algumas ordens católicas, por exemplo, preservam um certo valor na simplicidade que acaba se perdendo nessa corrida pelo excepcional. Entendi. Então, o recado central da fonte parece ser esse. Não se trata de escolher entre o comum e o milagroso, mas de reconhecer, talvez, uma mão divina tecendo os dois. Uhum. E convidar Deus pela oração, pela palavra, tanto para nossa rotina quanto para os momentos marcantes, confiando naquela promessa de que Ele está fazendo novas todas as coisas. É encontrar significado nos dois ritmos da vida, né? Exatamente isso, é uma integração. E fica uma reflexão final, né? Inspirada justamente na fonte. Se momentos profundamente extraordinários, como esse de Ana gerando Samuel, frequentemente brotam assim, silenciosamente, do terreno do ordinário, Sim. que aspectos da nossa vida cotidiana, aqueles que talvez a gente veja como mundanos ou até sem graça, podem estar carregados de um potencial transformador que a gente ainda não reconheceu. Onde será que o próximo extraordinário pode estar se formando? Bem debaixo do nosso nariz, na simplicidade do agora. Puxa, uma ótima pergunta para a gente levar. Pensar sobre isso no nosso dia a dia. Com certeza. Onde está o novo sendo feito no agora?